O Cristo vem ao nosso encontro e devemos estar preparados. Meus irmãos e minhas irmãs, acolhamos o Evangelho deste dia, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Nos aproximando do fim do ano litúrgico, o Evangelho diário e a Igreja vai nos convidando a meditar sobre o fim dos tempos e sobre o nosso fim último. No Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos adverte sobre o dia do Filho do Homem. Ele nos pegará de surpresa, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló, quando as pessoas menos esperavam, quando estavam envolvidas demais com o cotidiano de suas vidas, veio o fim. O que o Senhor está querendo nos ensinar? A primeira coisa a dizer é que este Evangelho e mesmo o convite à Igreja de pensarmos o fim dos tempos ou nosso fim último não é para nos meter medo. Ele nos chama a atenção, o Senhor nos chama a atenção nesse Evangelho para estarmos atentos, preparados, de forma que este dia não nos pegue de surpresas. Jesus também apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje, o caráter irrevogável daquele dia. Um será tomado, outro será deixado. Eis o julgamento. No final do Evangelho, diante de uma pergunta dos discípulos, onde será? Jesus diz que será algo natural. Assim como os abutres se reúnem em torno do cadáver, assim todos nós seremos atraídos à presença do Cristo. De fato, o Senhor nos convida à preparação. De fato, o Senhor nos convida a meditarmos sobre o fim dos tempos e sobre o nosso fim último. De fato, no Evangelho de hoje, o Senhor nos convida a ter coragem de nos prepararmos vigilantes para este encontro definitivo com Ele. Que as 3 sementes neste dia nos ajudem a crescer como cristãos comprometidos. A primeira semente, o versículo 33, Jesus nos adverte: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Qual palavra, qual dom ou virtude para nossa oração neste dia? Peçamos ao Senhor a coragem. Eu dizia agora há pouco que o Evangelho e o convite que ele nos faz de pensarmos o fim dos tempos ou mesmo o nosso fim último não é para nos meter medo. E para que tenhamos a decisão de meditarmos sobre o fim, devemos ser corajosos. Dai-nos, Senhor, a coragem de pensar, de refletir, meditar sobre o fim dos tempos, mas dai-nos, acima de tudo, a coragem de nos prepararmos para este encontro definitivo, sem medo, sem desespero, cheios de esperança e de fé. Para a meditação, para a reflexão, um questionamento. Eu tenho coragem de pensar, meditar e refletir sobre o fim dos tempos? Eu tenho coragem de pensar sobre o fim dos meus dias? E tenho, acima de tudo, coragem de me preparar para este momento, como um cristão com coração cheio de esperança? Meus irmãos e minhas irmãs, que o Evangelho de hoje, que a mensagem e o ensinamento que ele nos traz, nos façam crescer em nossa fé, nos façam crescer em nossa adesão ao Cristo. A vocês o meu abraço, a vocês a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.